Isa, não dá para escutar o seu áudio. Seu áudio. Ainda tá sem áudio. Agora tá saindo? Sim. Então beleza. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do pessoal. Hoje nós vamos falar de alimento como proteção do princípio da dignidade humana. E a gente trouxe a Carla Cardoso, ela é especialista em direito ambiental, direito civil, direito penal. A formação dela foi na Toledo. E eu vou passar a palavra para ela, tá? Bom dia, pessoal. Todo mundo me escuta? Tá legal a qualidade? Confirme para mim se vocês me escutam. Tá tudo bem? Então, tá. Bom, vamos lá. Mais uma vez, bom dia. Então, meu nome é Carla, sou advogada, atuo em Presidente Prudente. Queria agradecer o convite da Liga de Direito, na pessoa da Isa, que me fez esse gentil convite. É sempre um prazer participar dos eventos da UnoOeste. Há algum tempo atrás eu participei da jornada jurídica aí da UnoOeste. Na oportunidade, foi um evento muito bem organizado, muito bacana, muito enriquecedor. Eu gostaria também de parabenizar vocês pela iniciativa desse projeto, né, de estar sempre buscando novos conteúdos, buscando informações que muitas vezes, em razão, né, vamos dizer assim, a grade curricular são um pouco corrida, não conseguem ser passadas. Então, estão todos de parabéns pela organização, pela presença, tá? E pela iniciativa. Bom, eu, então, selecionei um tema para nós debatermos hoje, que seria alimentos como proteção do princípio da dignidade humana. Por que esse tema? Além de ser um tema que é sempre presente nos exames da OAB e em concursos públicos diversos, é também um tema que vocês, enquanto operadores do direito, especialmente advogados, terão contato, tá? Então, assim, na minha vivência enquanto advogada, eu estou sempre tratando desse tema, porque, infelizmente, a questão de alimentos no Brasil é bastante tormentosa. Então, nós temos aqui que a dignidade da pessoa humana é um elemento que está previsto na Constituição Federal, é o escopo máximo da Constituição Federal, tá? E toda a dinâmica legislativa, ela é voltada a privilegiar a dignidade da pessoa humana. Então, os alimentos, eles são também instrumentos para a efetivação desse princípio, né, da dignidade humana. Os alimentos, então, eles são devidos para que a pessoa tenha aí um mínimo essencial, vamos assim dizer, para que ela possa se desenvolver, tendo acesso à educação, saúde, alimentação, vestimentos, uma vida social, enfim. Eu vou colocar aqui para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, vocês vão então me auxiliando aqui. Um slidezinho que eu montei, porque a gente vai tratando desses temas. Se vocês quiserem fazer alguma anotação, também fiquem à vontade. Depois, no final, eu posso disponibilizar para vocês esse material, até um material um pouquinho mais robusto, com legislação, para vocês, então, pesquisarem. Porque hoje, infelizmente, o nosso tempo é escasso, então vai ser um bate-papo um pouquinho rápido, tá bom? Então, só um minutinho, vocês vão me ajudando aqui.
Eu vou tentar colocar a tela para vocês aqui. Apareceu alguma coisa aí para vocês? Como que tá? Está aparecendo aqui para mim. Alimentos como proteção do princípio da dignidade humana. Isso, então, vamos lá. Bom, os alimentos, eles estão previstos na Constituição Federal, estão previstos no Código Civil e em legislações esparsas, tá? Nós temos aí previsão de alimentos na Lei 5.478, também na Lei 11.804, que trata dos alimentos gravídicos. O Código Civil é um instrumento que traz uma maior riqueza de conceitos e elementos, tá? Mas é importante, então, a gente definir o que são os alimentos e o que eles visam garantir, tá? Então, os alimentos, eles são prestações e eles têm como objetivo a garantia de atendimento às necessidades vitais básicas de uma vida digna, sejam elas alimentação saudável, habitação, saúde, educação, devendo ser direcionados a quem não possua capacidade de provê-los por si só, seja por motivo de saúde, idade ou miséria, tá? Então, os alimentos, eles são devidos para que a pessoa usufrua de uma vida digna, e quem tem legitimidade para pleiteá-los é aquele que não pode supri-los por atitude própria, né, por ato próprio. Então, necessita de que terceiros o façam. Os alimentos, pessoal, eles têm algumas características, são várias características, tá? Cada doutrinador traz aí um leque de características, vamos assim dizer. Eu selecionei alguns que eu percebi em mais de uma doutrina. Então, os alimentos, eles são personalíssimos, né? Eles são intransferíveis. Eles somente são devidos aos seus titulares, aquele que tenha realmente a necessidade. Eles são irrenunciáveis. Nós não podemos, de plano, de imediato, renunciar aos alimentos, tá? Nós podemos renunciar às prestações que já se venceram. Nós podemos dar quitação, mas renunciar de uma forma genérica não é possível. Peraí, pessoal, um minutinho, porque eu vou ter que colocar aqui o carregador. Só um minutinho, eu já volto aqui. Voltei. Estou aparecendo para todo mundo? Bom, então, como eu disse, eles são irrenunciáveis. Os alimentos, eles são também irrepetíveis. O que significa isso? Significa que aquele que o recebeu não tem o dever de restituí-los, de devolvê-los a quem pagou. É o caso, por exemplo, de uma ação negatória de paternidade. Vamos supor que determinado sujeito ingresse com uma ação negatória de paternidade, dizendo que ele não é o pai daquela criança, daquele filho. E ele tenha êxito nessa ação. Então, dizer que o exame de DNA verificou que ele não é pai da criança ou mãe, tá? Bom, mãe não vai ser possível, mas ele não é pai. Esses alimentos que foram pagos a esse menor, eles seriam devolvidos a esse pai? A resposta é não, tá? Os alimentos, eles são irrepetíveis, salvo se neste caso nós conseguirmos demonstrar a má-fé, demonstrar que aquele que recebeu sabia que não podia receber e ainda assim recebeu. Então, nesses casos, eles seriam repetíveis, mas caso contrário, não. Salvo má-fé, os alimentos são irrepetíveis, tá? Os alimentos também são incompensáveis, a gente não consegue compensar os alimentos com qualquer outra verba, com qualquer outra obrigação.
eles são impenhoráveis, em razão de serem destinados à manutenção da subsistência da pessoa, os alimentos são impenhoráveis. Eles são imprescritíveis, ou seja, a qualquer momento, eles podem ser postulados, eles podem ser pleiteados, tá? Embora nós tenhamos aí uma discussão a respeito da prescritibilidade dos valores que já são reconhecidos, tá? Então, o direito aos alimentos é imprescritível, embora a fração pecuniária é passível de discussão de prescrição. Os direitos aos alimentos, eles são também variáveis, ou seja, eles podem ser cobrados de diversos entes do membro familiar. E eles são periódicos, né? Eles são devidos numa periodicidade de tempo. Bom, vamos lá evoluir. Nós temos aí alimentos naturais e alimentos civis. O que implica isso, tá? Os alimentos naturais são aqueles alimentos que são indispensáveis ao mínimo existencial, vamos assim dizer. São elementos que são destinados à garantia da subsistência realmente, tá? Alimentação, vestuário, saúde, habitação. E os alimentos civis são aqueles que são destinados a manter a qualidade de vida do credor, ou seja, a manter o mesmo padrão de vida daquele que presta os alimentos. Então, o pai, ele tem por obrigação manter o mesmo padrão de vida para o seu filho, tá? Então, o pai, em razão do poder familiar, pai e mãe, eles prestam alimentos civis e não naturais, tá bem? Veja que essa é uma questão bastante interessante, porque determinada pessoa pode ser obrigada a pagar alimentos, mas que não sejam alimentos civis, tá? Pode ser que alguém seja compelido a pagar alimentos, mas apenas para manter aí a subsistência, uma qualidade mínima de vida, vamos assim dizer, para uma pessoa, sem que seja necessário manter o mesmo padrão de vida, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui no chat, pode pedir licença, a gente vai conversando, tá? Bom, os alimentos podem ser devidos em razão de uma questão indenizatória, em razão de uma questão contratual ou em razão de uma questão familiar, tá? Dentro do direito das famílias, nós temos aí três, vamos assim dizer, três subcategorias de alimentos, né? Subcategorias não, três ensejadores da obrigação alimentar, que seria o poder familiar, que é a relação entre pai e filho, né, entre pais e filhos, mãe, pai e filho. Seria também em razão do princípio da solidariedade familiar, porque os alimentos são devidos entre os parentes, tá? Então, na linha reta, ascendente e descendente, e na linha colateral, até o segundo grau, a gente diz. Tem quem defenda que os alimentos eles seriam devidos até o quarto grau colateral, em razão de nós assemelharmos à sucessão. Mas a maioria da doutrina defende os alimentos, quando devidos entre parentes, na linha colateral, seriam até o segundo grau. No caso, seriam os irmãos, tá? Então, irmãos prestando alimentos entre si. E nós temos também os alimentos devidos em razão do princípio do mútuo sustento, que é um princípio que rege as relações matrimoniais, observando que a gente estende essas mesmas disposições também às uniões estáveis, tá? Então, em razão do princípio do mútuo sustento, marido e mulher poderiam vir a ser obrigados a prestar alimentos em razão do rompimento do vínculo, tá? Bom, aqui nós já comentamos, mas eu vou ler para vocês, tá? Quem paga e a quem são devidos os alimentos. A obrigação alimentar decorre da relação de parentesco, ou seja, é devida entre parentes. Quaisquer parentes em linha reta, ascendentes e descendentes, bem como colaterais até segundo grau, irmãos ou irmãs, podem exigir alimentos um dos outros se estiverem em necessidade, tá? E aqui é legal a gente pontuar que
A obrigação alimentar decorrente do poder familiar entre pais e filhos, nós temos aí o pagamento dos alimentos civis. Mas, se falarmos em obrigação alimentar no contexto de parentes, ou seja, parentes, como eu digo, parentes colaterais, nós teríamos aí a fixação dos alimentos naturais, né? Porque numa situação dessa, não é justo que a pessoa seja obrigada a manter o mesmo padrão de vida de um parente. Então, aí a doutrina e a jurisprudência aceitam a fixação dos alimentos naturais. Bom, os alimentos, então, eles podem ser fixados de forma consensual entre as partes, mas também podem ser fixados por meio de uma ação de alimentos. A ação de alimentos, ela tem um rito especial porque ela visa a celeridade, em razão do interesse que está sendo debatido, né? Como é uma verba alimentar destinada aí à subsistência, então a legislação, ela prevê um rito mais célere para a fixação desses alimentos. E dentro da ação de alimentos, dentro desta fixação, é comum vocês escutarem a expressão que eles são fixados em razão do binômio necessidade e possibilidade. O que isso significa? Significa que os alimentos eles são fixados em razão da necessidade daquele que vai receber e da possibilidade de quem pagará. A gente vê, principalmente na prática, as pessoas dizendo um percentual de 30%, né? É muito comum, principalmente quando a gente fala em funcionários públicos, tem um desconto automático de 30%. Este valor não é previsto na legislação, embora a prática aí, forense, acene para que a gente peça a fixação desse valor. Mas é possível que o valor seja menor do que 30%, ou até mesmo maior do que 30%. Eu já vi casos de 45% em face do salário que a pessoa recebe. Por quê? Porque a necessidade de quem recebia era maior do que a possibilidade de quem está pagando. Então, é sempre necessário fazer essa análise, tá? Esse balanço. Qual é a necessidade daquele que está recebendo? Essa necessidade, ela, além de ser presumida dentro de um processo, a gente precisa demonstrar quais são as necessidades e qual é a possibilidade do pagamento, tá? Esses valores, eles incidem sobre toda a remuneração do devedor de alimentos. 13º, férias, a menos que sejam verbas indenizatórias. Sendo verbas indenizatórias, a jurisprudência entende que elas não são passíveis de dedução de alimentos, tá? E também as verbas do fundo de garantia. Eu já vi decisões que desconsideraram o pagamento dos alimentos em face dos valores devidos a título de fundo de garantia. Há quem diga que nós não temos que nos basear por um binômio, necessidade ou possibilidade, e sim em um trinômio. Seria necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Ou seja, além da necessidade e da possibilidade de quem paga, a gente tem que ter um critério de razoabilidade entre isso. Porque pode ser que a pessoa, o devedor de alimentos, tenha uma possibilidade muito grande. E pode ser que a necessidade não seja tão grande assim. Então, é uma tendência que vem sendo aplicada nas decisões judiciais. O princípio da proporcionalidade, ele é muito presente nessas causas aí de direito de família, tá? Então, fiquem sempre atentos a essas questões em provas. O princípio da proporcionalidade é algo que precisa, sim, ser analisado sob pena de enriquecimento sem causa, tá? Que é vedado pela legislação. Bom, existem aí alguns tipos de alimentos na legislação. Nós temos alimentos gravídicos. Eu não sei se vocês já tiveram algum contato com esse tema, mas alimentos gravídicos são aqueles alimentos que são devidos no período gestacional, tá? São alimentos que são pagos à mãe, né, à gestante,
e que são, posteriormente, de forma automática, posterior ao nascimento, convertidos em alimentos para o menor, tá? Então, essa conversão é automática e este valor, que é devido na fase gestacional, quando o bebê vem a nascer, quando a criança vem a nascer, pode ser majorado ou minorado, tá? Mas para isso é necessário um pedido judicial. Então, o interessante é que há uma automática conversão. Os alimentos eles passam da destinação da mãe para o filho de forma automática. Nós temos aí alimentos provisórios. O que seriam alimentos provisórios? Alimentos provisórios, pessoal, são os alimentos fixados no decorrer da ação de alimentos, até que nós tenhamos uma sentença definitiva atribuindo um valor de alimentos. Nós temos os alimentos provisórios. São aqueles que a gente pede já inicialmente. Então, entrei com ação de alimentos. Nós vamos precisar produzir provas a respeito da capacidade, né, do pagador e da necessidade de quem vai receber. Mas, no decorrer do processo, a pessoa que vai receber, ela precisa dos alimentos. Então, os alimentos que são fixados ali em caráter liminar são chamados de alimentos provisórios. Os alimentos provisórios, eles são, então, convertidos com a sentença em alimentos definitivos, tá? Lembrando que a sentença, ainda que transitado em julgado, ou seja, não cabendo mais recursos, ela pode vir a ser discutida, né, rediscutida, por meio de uma ação, seja de majoração de alimentos, seja de exoneração ou de minoração, tá? E para isso é necessário demonstrar que as condições se alteraram. É necessário demonstrar que a necessidade aumentou, quando a gente fala em uma ação majoratória, que a necessidade diminuiu, quando a gente tem, então, um pedido de redução, né, dos alimentos, ou que a necessidade cessou, por meio da ação de exoneração de alimentos. E aí, nós temos a ação de execução de alimentos. Uma vez definida a obrigação alimentar, uma vez definido o quanto é devido a título de alimentos, se o devedor, né, o alimentante, não paga esses alimentos, nós temos aí duas vias para nos valermos em sede de ação de execução de alimentos: o rito da prisão civil e o rito da penhora de bens. É muito comum nós escutarmos essa expressão, prisão civil do devedor de alimentos, né? Na Constituição Federal, nós temos duas previsões de prisão civil: a prisão civil do devedor de alimentos e a prisão civil do depositário infiel. No que diz respeito à prisão civil do depositário infiel, ela foi considerada inconstitucional, tá? Então, hoje, somente subsiste no ordenamento jurídico a prisão civil do devedor de alimentos. E a prática mostra que a prisão civil do devedor de alimentos é o instrumento mais eficaz para que nós tenhamos aí o cumprimento do débito alimentar, da obrigação alimentar. Inclusive, agora, no período de pandemia, nós tivemos uma dificuldade muito grande com essas ações de alimentos, porque o judiciário, de uma forma geral, determinou que a prisão civil, né, que é uma prisão realizada em regime fechado, tá, determinou que essa prisão fosse convertida em prisão domiciliar, ou seja, que o devedor de alimentos cumprisse o prazo da prisão civil no seu domicílio. O que fez claramente com que os débitos alimentares não fossem pagos, tá? O devedor, ele se recolhia no seu domicílio ou não, porque a fiscalização era praticamente inexistente nesse sentido, e, por cumprir o período da prisão, não pagava as prestações que eram devidas. Então, agora, com a retomada das atividades, a prisão civil voltou a ser deferida, e os números aí de cumprimento de dever alimentar, de débito alimentar, voltaram a subir. Então, isso faz com que a gente perceba que a prisão civil, infelizmente, é ainda, e talvez, o único instrumento para compelir o devedor de alimentos a quitar a saudade alimentar. É lastimável, mas é a realidade, tá?
a prisão civil, então o rito da prisão civil é um rito que vai buscar o pagamento das prestações atuais, né? A gente pode utilizar esse rito da prisão civil para pedir o pagamento das 3 últimas parcelas. Então, atrasou 3 parcelas, já é possível pedirmos a prisão civil. Recentemente, nós tivemos um entendimento do STJ permitindo o rito da prisão civil quando um mês, né? Uma prestação mensal. Isso é bastante relevante, porque faz com que os débitos alimentares sejam pagos aí com maior assiduidade pelo devedor. Então, teve aí um atraso de um mês, conforme o entendimento jurisprudencial, a gente já pode utilizar do pedido de prisão civil. Então, são as 3 últimas parcelas, ou seguindo esse entendimento, a primeira parcela, e as parcelas que se vencerem ao longo do processo. Então, tá bom, vamos lá, vamos exemplificar isso. Entramos com a ação de alimentos, pedindo o pagamento das 3 últimas parcelas. Houve aí até a citação 2 meses, então são as 3 últimas parcelas, mas desses 2 meses também não foram pagos. Então, para que o processo seja extinto, para que a ordem de prisão não seja deferida pelo juiz, é necessário que seja pago os débitos pretéritos, que deram ensejo à ação, os 3 últimos, e todos aqueles que decorrerem no curso do processo. Não pagou, vamos supor que houve aí um pagamento parcial. Pagamento parcial não é causa suficiente para a extinção do processo. Pelo contrário, o pagamento parcial em uma ação de alimentos é também um dos fatores que permite a prisão civil. Então, pagou parcialmente, é ainda possível que você faça o pedido para pagamento do restante sob pena de prisão civil, tá? Nesses casos de pedido de prisão civil, o juiz vai intimar pessoalmente o devedor, vai dar a ele um prazo de 3 dias para que ele pague o valor ou justifique de forma motivada o porquê que ele não pagou, tá? Se ele vier a justificar e a justificativa for aceita pelo juiz, então aí o juiz vai converter, né, vai dizer que não é caso de prisão civil e vai seguir o processo no rito da penhora, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas se a justificativa não for aceita pelo juiz, e no mais das vezes a justificativa não é aceita, então aí ele decreta a prisão civil no regime fechado, no prazo de 1 a 3 meses, tá bem? A par do rito da prisão civil, nós temos aí também a utilização do rito que a gente fala, rito da penhora de bens, que é um rito que é utilizado para que a gente cobre as prestações pretéritas, tá? Neste rito é possível, então, intipar bens do devedor, pedir a penhora, por exemplo, de salário, penhora de valores que estejam depositados em instituições bancárias. Nós, agora, na pandemia, também conseguimos a penhora do auxílio emergencial. Então, veja que são manifestações da jurisprudência no sentido de privilegiar o pagamento dos alimentos para que seja alcançada, né, o ideal, o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, tá bom? E, então, qual seria a forma de exoneração dos alimentos? Até quando os alimentos são devidos, né? Os alimentos, eles são devidos da sua fixação até o atingimento da maioridade, em regra, tá? Quando a gente fala em alimentos que são devidos dentro do poder familiar. Então, atingiu a maioridade, 18 anos, é quando a gente poderia pensar em exoneração dos alimentos. Se eventualmente o alimentante, né, o alimentado, desculpa, se eventualmente o alimentado estiver cursando ensino superior, então aí os alimentos são devidos até o término deste curso superior.
É importante a gente ter em mente que a exoneração dos alimentos ela não é automática. Embora a pessoa tenha completado 18 anos, é necessário que aquele que paga os alimentos faça um pedido de exoneração dos alimentos na via judicial, tá? Essa exoneração não é automática. Eu já vi casos da pessoa, porque o filho completou 18 anos, simplesmente parar de pagar. Não é assim que funciona, tá? Então, assim, vocês, enquanto operadores do direito, já na formação, durante o curso e também no desenvolver da atividade de vocês, orientem seus clientes, esclareçam isso, tá? É importante, porque não é automático, é necessário, então, que tenha uma decisão judicial. Então, usualmente, os filhos recebem a pensão alimentícia até os 18 anos, podendo haver uma continuidade para aqueles que ingressam no ensino superior até a sua conclusão. Nas situações de pensão alimentícia que são devidas a ex-cônjuge ou ex-companheiro, que são decorrentes do dever de sustento mútuo, e também quando devido entre os parentes, é comum estabelecer um prazo para pagamento da pensão alimentícia, até que o alimentando consiga se restabelecer no mercado de trabalho e prover a sua subsistência através dos seus próprios rendimentos. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu queria comentar com vocês, é que quando os alimentos são devidos em razão do princípio do sustento mútuo ou da solidariedade familiar, eles são transitórios, tá? Eles são devidos até que a condição de necessidade seja afastada, tá? Então, houve um divórcio, houve uma separação. Até quando que o cônjuge necessita desses alimentos? Tá? Então, é até esse momento que os alimentos serão prestados. Eles não são ad eterno. A menos que seja comprovado que esse cônjuge não tem condição de se recolocar ou de se colocar no mercado de trabalho, em razão da idade, em razão de alguma enfermidade. Então, aí, os alimentos seriam, vamos assim dizer, sem prazos, tá? Sem prazo fixado. Com licença, vem aqui umas pessoas. Alguém levantando a mão, né? Eu acho que elas querem fazer alguma pergunta. Vamos lá. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. A Maria Letícia perguntou: no caso de crianças órfãs, sem nenhuma família, você se refere a crianças que estejam em condições de vulnerabilidade, é isso? Sim, eu queria. É porque a gente tem, né, as casas, tal, casa dos meninos, das meninas, só que depois que eles atingem a maioridade, tipo, não tem como ajudar eles de alguma maneira, aqueles que não têm nenhuma família? Não, Maria Letícia. Atingindo a maioria, enquanto eles estiverem sob poder do Estado, né, sob guarda do Estado, através dessas entidades assistenciais, então o Estado faz o custeio das despesas referentes à alimentação, educação, vestimentos, e também a iniciativa privada, né, por meio de doações a essas entidades assistenciais. Quando quando eles atingem a maioridade, então aí eles são colocados no mercado de trabalho. Um dos princípios dessas instituições, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, é profissionalizar essas pessoas para que elas tenham condições de se colocar no mercado de trabalho, tá? Então, não é possível que a gente faça o pedido para o Estado depois que atingiu a maioridade, tá? E já pegando o bonde na sua pergunta, no que diz respeito ao idoso, a situação é um pouco diferente, porque o Estatuto do Idoso, ele determina que o idoso que mora sozinho, ou que morando na companhia dos familiares, esses familiares não tenham condições de custear suas despesas e também não tenham rendas, então aí o Estado ele paga o valor de um salário mínimo, tá? Que é o benefício de prestação continuada. Então, aí para o idoso existe uma previsão legal nesse sentido.
Mas para o maior de 18 anos, ainda que venha proveniente de uma casa, né, de acolhimento, nós não temos, tá? Entendi. Eu tenho outra pergunta, não sei se vai para a Natália agora. Pode fazer aqui. É no caso de emancipação, entre 16 e 17 anos, eles podem continuar com esse direito das pensões alimentícias ou não? Sim, existe uma controvérsia nesse sentido, tá? Por quê? Porque as causas de emancipação, na sua maioria, demonstram que o emancipado tem condições de gerir a própria vida, tá? Então, a rigor, aquele que se emancipa, ele se emancipou porque tem condições de custear, condições de se determinar enquanto pessoa, né? Mas há sim quem discuta e quem defenda a possibilidade do pagamento de alimentos mesmo ao emancipado. E aí não seria mais em razão do poder familiar que existe entre pai e filho, e sim do princípio de solidariedade familiar, tá? Então, ainda que extinto o poder familiar, a gente tem que pensar que ainda existe a relação de parentesco. E que dentro da relação de parentesco, em razão do princípio da solidariedade, a gente pode pensar em fixação de alimentos, desde que demonstrada a necessidade daquele que está pleiteando e a possibilidade daquele de quem se pleiteia, tá bom? Obrigada. Imagina. Tem mais alguém aí com perguntas? A Natália também levantou a mão. Eu, em Vamos caso. lá. Bom dia. Bom Em caso dia. quando o pai da criança que tem que pagar a pensão é menor de idade, quem vai pagar é os avós, né? Comprovando que o pai, ainda que menor de idade, não tem condições, tá? Porque pode ser que ele seja um menor de idade com condições financeiras. Então, aí, no caso, os avós, enquanto responsáveis pelos pais, pagarão o valor, tá? E nesse caso, que os avós responsáveis têm que pagar, se eles não pagarem, quem que vai preso? Quem sofre a consequência? O pai da criança ou os avós? Existe uma discussão nesse sentido, tá? A rigor seria o pai, tá? A rigor seria o pai da criança. Eu já vi alguns entendimentos no sentido de que seriam os avós, mas me parece absolutamente inconstitucional, porque eles estão ali, na realidade, na condição de representante dos filhos. A obrigação alimentar não é dos avós, a obrigação alimentar é do pai, ainda que ele seja menor, tá? Tá Então, bom, a prisão, obrigada. deixa eu só concluir aqui. Então, a prisão não seria, a meu ver, devida em razão disso. Mas existe a possibilidade de fixarmos os alimentos diretamente em face dos avós. Quando a gente demonstra que o pai não tem condições, né, então aí a gente fixa os alimentos diretamente em face dos avós. E esses alimentos, eles serão fixados para suprir as necessidades naturais da criança, tá? Não seriam alimentos civis. Os avós, em tese, tá? Não teriam a obrigação de estar propiciando o mesmo estilo de vida deles. E sim, teriam a obrigação de estar pagando os alimentos para a subsistência da criança. Então, se esses alimentos forem fixados diretamente em face dos avós, tá? Aí sim a prisão seria deferida contra eles, tá? Não contra o filho, tá bem? Tá, então é possível os avós terem essa prisão. Sim, desde que a pensão seja fixada em face deles, tá bem? Tá bom, entendi, obrigada. Imagina. Mais alguém, pessoal? Perguntaram aqui no chat, deixa eu ver, a Leandra, e no caso do réu preso? O réu preso, nós temos aí duas situações que devem ser pontuadas. Existe o réu preso, que na época da prisão era trabalhador com carteira assinada, então ele vai receber o auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão, ele serve de adimplemento para as pensões alimentícias, tá?
E nós temos o réu preso que não tem o auxílio reclusão. Então, o réu preso que não tem auxílio reclusão, ele não tem como pagar. Então, a sugestão é que se ingresse com a ação judicial em face dos demais responsáveis, em face dos demais ascendentes, no caso, os avós, tá? Para que, então, a obrigação alimentar seja fixada, até que se possa pedir esse débito alimentar do genitor que está preso. Mas, enquanto preso, não há como exigir dele esse pagamento, salvo se ele tiver o benefício do auxílio reclusão, tá bom? Essa era a minha pergunta. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Apareceu aí para vocês? Ainda não. Apareceu? Agora apareceu? Agora apareceu. Tá, então, encerrando aqui a minha fala, eu ainda estou à disposição para que vocês façam perguntas, tá? Esse foi o tema que eu preparei para vocês. Muitas questões a gente poderia aqui abordar, o tema é bastante interessante, porque várias questões práticas surgem, mas aí ficaria muito alongado. Então, se for o caso, a gente agenda um segundo encontro para falar com maiores detalhes sobre alguns pontos. Mas eu queria agradecer a atenção de vocês, a participação de vocês, desejar a todos uma feliz Páscoa, tá? Deus ilumine a todos. Muito obrigada, e eu vou continuar aqui na sala à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Eu vou fechar o slide a partir de agora. Pessoal, bom dia, né? Primeiramente, bom dia, Carla. Bom dia. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a hora é agora. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí para vocês. Vamos lá, pessoal. Carla, a questão do se o pai ele tem mais de um filho, pode ele, por exemplo, geralmente um deles continua morando com ele, né, que às vezes é da nova família que ele constituiu, e o outro do antigo casamento. Pode ele, por exemplo, tirar de um para dar para o outro, ou como que funciona, assim, nessa situação? Bom, essa é uma questão muito comum, tá? Bem interessante a sua pergunta, porque é algo que acontece muito. Então, o pai, ele teve um primeiro relacionamento, teve um filho, ele se separou, ele paga 30% do salário dele para um filho. Acontece que depois ele conheceu uma outra pessoa, se casou e teve um segundo filho, que mora com ele, na companhia dele agora, tá? Esse fato, por si só, seria capaz de afastar ou, então, de diminuir os 30% que ele paga para o primeiro filho? E a resposta é não. Por si só, não é capaz, tá? Inclusive, a gente percebe que nessas ações, quando um pai entra com um pedido desse tipo, o Ministério Público já tem um entendimento sedimentado de que a vinda de um filho por si só não é elemento para diminuição dos alimentos que são devidos para o primeiro filho. É necessário que ele demonstre por A mais B que ele não tem realmente a necessidade de um segundo filho. De um segundo filho, não tem a possibilidade de pagamento dos alimentos em razão do nascimento do segundo filho. Para vocês terem noção, há um mês atrás, eu estava com um caso justamente assim, e o parecer do Ministério Público, eu até, assim, fiquei surpresa, foi que o Ministério Público não concorda com a exoneração ou com a diminuição dos alimentos, porque o genitor conhece a respeito da existência de métodos contraceptivos. Ele sabe que no mercado de uma forma geral, vendem camisinhas, o promotor colocou bem assim, vendem camisinhas, que são inclusive fornecidas em postos de saúde, e ainda assim não se utilizou. Então, por isso, os alimentos devem ser mantidos da forma como estão. Então, é algo assim que, para quem paga, é complicado,
porque a gente sabe que um segundo filho vai sim pesar no orçamento, mas para o primeiro filho, as suas necessidades subsistem da mesma forma, né? Não houve uma diminuição da necessidade. Então, o que acontece nesses casos é a gente ver pais por aí tentando aumentar a sua renda para conseguir cuidar do filho que está em sua companhia e pagar a pensão daquele que já estava previamente determinado, tá? É isso que vem acontecendo na prática. Entendi, obrigada. Tá bom? Carla, eu tenho uma dúvida. Em Vamos relação lá. aos cônjuges, ainda é muito comum ter Desculpa, não pedido. entendi. Em relação aos cônjuges, ainda é muito comum ter pedido de pensão por parte ou da mulher ou do homem, porque é uma coisa que, como eu posso dizer, era mais de uma outra época, né? Hoje em dia, a mulher com a independência e tal. Então, hoje em dia, na prática, tem muito pedido, ou já deu uma cessada? Gabriela, bem interessante. A gente percebe uma diminuição muito considerável da pensão devida entre cônjuges. Por quê? Porque essa previsão de dever de sustento mútuo e de pensão, ela é muito antiga, ela vem de legislações anteriores, tá? Desde a lei do desquite, é que é possível para a mulher que, no caso, foi deixada e que não trabalha, tenha direito aos alimentos. Porque antigamente a cultura era patriarcal, né? Ainda é um pouco, mas antigamente isso era muito mais frequente, muito mais marcante. Então a mulher não exercia um papel econômico e financeiro na sociedade de uma forma geral. Então ela não tinha como se custear, ela não tinha como se manter. Mas hoje a gente percebe que já há uma dispensa mútua de alimentos quando a gente fala em divórcio, tá? E já vi casos de mulheres pagando alimentos para os maridos. Então, assim, as mulheres têm sim assumido um outro papel, uma outra postura nas ações de divórcio, e isso vem implicando sim no pagamento de alimentos. O que é algo que todas nós, né, devemos nos orgulhar e batalharmos para que isso seja realmente um movimento que se concretize, que a gente não tenha necessidade aí de alimentos devidos em razão de divórcio, tá? Ok, obrigada, Carla. Imagina. Pessoal, vou encerrar então aqui. Meus agradecimentos a Carla, que aceitou a gente de última hora. Foi Imagina. incrível. Muito obrigada. Eu acho que acrescentou aqui na vida de todos. Agradeço por toda a coordenação do CAD e pelos ligantes também. Carla, você tem mais alguma coisa que você queria? Não, pessoal, em resumo é isso, tá? Eu gostaria de ter mais tempo para falar com vocês e preparar algo mais robusto, mas em razão do tempo e do convite de última hora, e também em razão do meu bebezinho, que não me dá muito tempo para preparar. Espero que tenha sido produtivo. Para mim foi um prazer, tá? Estou à disposição de vocês para outras oportunidades, se vocês quiserem, a gente marca. Foi um prazer, muito obrigada. Depois eu vou disponibilizar, não sei se hoje, acredito que hoje não, mas eu disponibilizo um materialzinho para vocês, só para vocês, de repente, terem aí um elemento de guia, caso tenham alguma dúvida ou coisas do tipo, tá bom? Bom, muito obrigada. Então, pessoal, vou encerrar aqui, tá? Um ótimo final de semana, um bom domingo de Páscoa para todos. E é isso. É isso, pessoal. Até mais. Até.